Era uma noite comum quando decidi experimentar a nova hamburgueria que havia aberto na cidade. O lugar tinha um aspecto aconchegante, com luzes amareladas e mesas de madeira. Assim que entrei, fui recebido por um garçom que me entregou um cardápio e um pequeno folheto. Leia as regras antes de fazer seu pedido, ele disse com um sorriso que não atingia os olhos. O folheto estava repleto de instruções que, à primeira vista, pareciam inofensivas. Nunca peça um hambúrguer especial após as 22 horas, se você ouvir sussurros, ignore-os e não olhe para a cozinha se houver fumaça. As regras pareciam exageradas, mas a atmosfera do lugar tinha um ar sombrio, e não pude deixar de sentir um calafrio percorrer minha espinha. Ignorei a estranheza e fiz meu pedido, um hambúrguer simples e uma porção de batatas fritas. Enquanto esperava, notei os outros clientes ao meu redor. Todos pareciam ansiosos, com os olhos fixos em seus pratos, como se estivessem esperando por algo. O ambiente era carregado de tensão, e o sussurro baixo das conversas parecia se intensificar. Finalmente, meu pedido chegou, e o garçom me entregou o prato com um olhar de advertência. Aproveite, mas não se esqueça das regras, ele sussurrou antes de se afastar. O hambúrguer parecia delicioso, mas havia algo errado. O cheiro era inebriante, uma mistura de carne grelhada e um leve toque adocicado que me fez hesitar. Enquanto eu mordia o hambúrguer, percebi que o sabor era diferente de tudo o que já havia experimentado. Era como se cada mordida estivesse recheada de alguma essência sombria que eu não conseguia identificar. Ao redor, as pessoas continuavam a comer em silêncio, os rostos tensos e olhos brilhando de uma forma perturbadora. De repente, ouvi um sussurro. Era uma voz familiar, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Lembrei-me da regra e tentei ignorar, mas a voz parecia ficar mais alta, chamando meu nome. O garçom, de longe, olhava para mim, seus olhos brilhando com uma expectativa inquietante. Eu não consegui mais resistir. Olhei para a cozinha e, para meu horror, vi sombras se movendo rapidamente. Era como se algo estivesse se contorcendo, e a fumaça se intensificava, formando figuras grotescas que dançavam na luz fraca. Meu estômago se revirou, e eu percebi que estava prestes a fazer algo que poderia não ter volta. Levantei-me, decidido a sair, mas as sombras começaram a se aproximar. Os outros clientes me encararam com expressões de desespero e fome. Você não pode sair agora, um deles disse, a boca cheia de carne. Estamos todos presos aqui. Não siga as regras e você será o próximo. Senti o pânico tomar conta de mim. Corri em direção à porta, mas uma força invisível me puxava de volta. O garçom apareceu, bloqueando minha saída. Você não pode ir embora sem terminar o que começou, ele disse, seu sorriso agora revelando dentes afiados como facas. A sala parecia se fechar ao meu redor. As risadas se transformaram em gritos e as sombras avançavam, tentando me arrastar para dentro da cozinha. Com todas as minhas forças, consegui me desvencilhar e finalmente empurrei a porta, saindo para a rua fria e escura. Enquanto corria, olhei para trás e vi a hamburgueria, agora uma massa de sombras e sussurros. O garçom ainda estava lá, observando, com aquele sorriso grotesco, como se estivesse esperando pelo próximo cliente a quebrar as regras. Eu nunca mais voltei àquela hamburgueria, mas sempre que sinto um cheiro de carne grelhada, lembro das regras que deveria ter seguido. Pois, às vezes, o que parece um simples lanche pode esconder horrores que não conseguimos imaginar. A estrada russa sempre teve uma má reputação na nossa cidade. As histórias que circulavam eram as mais sombrias, em carros que desapareciam, motoristas que nunca mais eram vistos e sussurros à noite que pareciam chamar por aqueles que ousavam se aventurar por ali. Mesmo assim, eu era jovem e impulsivo, e aquela adrenalina me atraía como uma mariposa em direção à chama. Certa noite, um grupo de amigos decidiu que era hora de explorar a estrada. A atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse avisando que não deveríamos estar ali. As árvores que margeavam a estrada pareciam inclinadas, como se quisessem sussurrar segredos obscuros aos motoristas desavisados. Antes de sair, um amigo mais velho, com um olhar sério, nos entregou um papel amarelado. Leia isso antes de irmos, ele ordenou.
Os olhos de todos se fixaram no papel. Havia regras estranhas escritas com uma caligrafia quase ilegível. Se ouvir um sussurro, ignore. Se ver algo na estrada, não pare. Se sentir que alguém está te observando, não olhe para trás. Aquilo me deixou inquieto, mas, impulsionado pela curiosidade, ignorei o aviso. Afinal, eram apenas histórias, não eram? Entramos no carro, e a jornada começou. A estrada era um túnel escuro, e a luz dos faróis mal conseguia penetrar a escuridão. Após alguns minutos, começamos a ouvir murmúrios suaves, como se a própria estrada estivesse falando. Meu coração disparou. É só o vento, tentei convencer a mim mesmo. De repente, um frio intenso envolveu o carro. As janelas ficaram embaçadas, e um cheiro azedo invadiu o ambiente. Eu me lembrei das regras. Alguém ouviu isso? Perguntei, mas meus amigos apenas se entreolharam, a tensão crescendo. Ignorando a advertência, decidi continuar. Então, avistei algo na estrada à frente, uma figura encurvada, quase humana, coberta de sombras. Meu instinto gritou para eu parar, mas em vez disso, acelerei. A figura se virou, revelando um rosto pálido e deformado, olhos negros como a noite. Siga as regras, ela gritou, sua voz ecoando como um grito de advertência. Meu coração afundou. Olhei para trás, mas a estrada estava vazia. Minhas mãos tremiam no volante, e decidi que não havia mais volta. Enquanto dirigia, os sussurros aumentavam, preenchendo o carro com uma cacofonia de vozes, cada uma clamando por atenção. Ignorem! Ignorem! Gritavam. A adrenalina era palpável, e a estrada parecia se contorcer à nossa volta. Então, uma das regras ecoou na minha mente, e se sentir que alguém está te observando, não olhe para trás. Mas a curiosidade era mais forte. Eu me virei para olhar meus amigos, e foi quando vi. Eles estavam paralisados, com olhares vazios, como se algo estivesse levando suas almas. Saia do carro, eu gritei, mas suas bocas não se moveram. Em pânico, eu abri a porta e corri para a floresta que margeava a estrada. O que eu vi à minha volta era indescritível. Sombras se moviam entre as árvores, sussurros de dor e desespero preenchiam o ar. A estrada russa estava viva, e eu tinha quebrado as regras. A sensação de ser observado aumentou, e um frio percorreu minha espinha. Sabia que algo estava atrás de mim. Então, eu ouvi uma risada, baixa e retumbante, que ecoava nas árvores. Uma sombra escura se aproximou, uma criatura que parecia uma amálgama de todas as minhas piores pesadelos. Ela se aproximou, e eu percebi que não estava ali para me ajudar. O sussurro que eu ouvirá antes agora era um grito ensurdecedor, e as vozes se misturavam em um coro de desespero. Corri sem olhar para trás, ciente de que as regras eram a única coisa que poderia me salvar. Quando finalmente cheguei à estrada, o carro estava vazio. Minhas mãos estavam ensanguentadas, e o cheiro azedo ainda estava no ar. Os meus amigos, e onde estavam eles? O sol começou a nascer, e a estrada parecia mais calma, mas algo dentro de mim sabia que eu nunca estaria livre. Cada vez que eu passava perto daquela estrada, ouvia os sussurros, me lembrando da regra que não consegui seguir. Agora, as vozes ecoavam na minha mente, uma advertência eterna: leia as regras antes de passar na estrada russa, e ou você pode nunca voltar. A maioria das pessoas acha que ser tatuador é um trabalho de sonho, mas ninguém menciona as regras. Eu sempre sonhei em ser um artista, com a pele dos outros como minha tela. Após anos de prática e dedicação, finalmente consegui um emprego em uma renomada casa de tatuagens na cidade. O estúdio tinha uma fama impecável, mas havia algo nas paredes que sempre me deixou inquieto: uma lista de regras emoldurada, colocada em um lugar de destaque, como um aviso. Quando comecei, meu mentor, um tatuador experiente chamado Marco, olhou para mim com um sorriso cínico. A primeira coisa que você precisa fazer é ler as regras. Ele parecia sério demais. Olhei para a lista. 1. Nunca tatue um símbolo que você não compreende. 2. Não se ofereça para tatuar após o anoitecer.
3. Se alguém pedir uma tatuagem do lobo, verifique se a pessoa é a verdadeira. A cada regra que lia, um frio corria pela minha espinha. São apenas superstições, pensei. Nos primeiros dias, atendi clientes comuns, pessoas em busca de arte para expressar suas histórias. Tatuava com dedicação, e o estúdio prosperava. Mas, conforme os dias se tornavam semanas, notei uma peculiaridade. Alguns clientes traziam pedidos estranhos, símbolos que não conseguiam explicar, e sempre que eu perguntava, recebia respostas vagas ou risos nervosos. Era como se algo mais estivesse se escondendo nas sombras do estúdio. Certa noite, uma mulher entrou, seus olhos parecendo vazios, como se não pertencessem a este mundo. Ela pediu para tatuar um símbolo que nunca tinha visto antes. O desenho era uma espiral intrincada, acompanhada de uma frase em uma língua que não reconhecia. Você sabe o que isso significa? Perguntei, lembrando das regras. Ela sorriu de um jeito perturbador e respondeu, é um selo. Meu instinto gritou para recusar, mas a necessidade de impressionar Marco me fez aceitar. Enquanto tatuava, a sala começou a esfriar. As sombras dançavam nas paredes, e um sussurro começou a encher o ar. Libere-me, dizia a voz, mas não consegui identificar de onde vinha. A mulher não parecia notar, apenas observava com um olhar distante, como se estivesse em transe. Quando terminei, a mulher olhou para o reflexo no espelho e, por um breve momento, vi algo que não deveria ter visto. Seus olhos mudaram, tornando-se uma escuridão profunda, como se o universo estivesse ali dentro. Ela sussurrou, agora você deve cumprir sua parte. E, antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Acordei no dia seguinte com a mente confusa. O estúdio estava em silêncio, mas havia uma pressão no ar. Marco entrou e, ao me ver, seu olhar se transformou. O que você fez? Sua voz era como um trovão. Expliquei sobre a mulher e o símbolo. Ele parecia pálido, seu rosto marcado pela preocupação. Você não deveria ter tatuado aquilo. As regras não são apenas superstições, são avisos. Naquela noite, o estúdio começou a mudar. Estranhos sussurros ecoavam pelas paredes. O ar estava pesado com uma presença que não era deste mundo. Meus sonhos eram invadidos por visões de sombras, figuras distorcidas me cercando, exigindo algo que eu não podia entender. E então, as pessoas começaram a aparecer. Às vezes, eram sussurros, outras vezes, eram rostos conhecidos. Eles não eram mais meus clientes, eram manifestantes, demandando liberdade, vingança, algo que eu havia desencadeado. A cada noite, mais figuras surgiam, e eu sentia que a realidade estava se desintegrando ao meu redor. Um mês se passou e as regras começaram a se tornar mais do que uma simples advertência. Marco me deixou, dizendo que a maldição agora era minha. Leia as regras, ele sussurrou na última vez que o vi. Eu não sabia mais o que era real e o que era alucinação. Agora, estou aqui, preso neste estúdio, lutando contra as sombras que eu mesmo liberei. Eu queria ser um artista, mas sou apenas um prisioneiro. Se você sonha em ser tatuador, lembre-se, leia as regras antes de entrar. Você pode descobrir que a arte que você cria não é apenas tinta na pele, mas uma porta para o desconhecido. A vida estava difícil, e quando me ofereceram um emprego na pizzaria local, aceitei sem pensar duas vezes. O lugar sempre foi famoso pela sua pizza artesanal, e eu estava animado para fazer parte da equipe. No meu primeiro dia, o gerente, um homem de meia idade chamado Marco, me entregou um pequeno manual com as regras da pizzaria. Leia isso com atenção, ele disse, com um olhar sério. Temos algumas tradições que você precisa respeitar. As regras eram estranhas, mas não dei muita importância. A primeira dizia que nunca se deve trabalhar sozinho à noite. A segunda, que sempre deveria haver uma vela acesa na cozinha. A terceira era mais perturbadora, se ouvir sussurros, ignore-os. A princípio, pensei que era apenas uma forma de manter os funcionários focados. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em fazer pizza? O turno seguiu normalmente, com risadas e a deliciosa sensação de criar algo.
Mas ao cair da noite, o clima mudou. As luzes começaram a piscar, e o som da chuva lá fora parecia aumentar. Quando Marco saiu, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Decidi seguir as regras e acendi a vela que encontrei na cozinha. À medida que a noite avançava, o barulho da chuva se misturava a um sussurro suave. Vá embora, a voz era quase imperceptível, mas a presença parecia se intensificar. Eu olhei ao redor, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas, lembrando das regras, respirei fundo e ignorei. Quando o relógio bateu meia-noite, o clima mudou drasticamente. As luzes piscaram novamente, e a temperatura na cozinha despencou. Fui até o freezer, e enquanto abria a porta, uma onda de frio me atingiu. Entre as caixas de ingredientes, vi algo que não deveria estar ali, uma pizza perfeitamente montada, mas com ingredientes estranhos. O cheiro era nauseante, como carne podre e ervas murchas. Não toque, a voz sussurrou novamente, mais forte desta vez. Mas a curiosidade me consumia. O que havia de tão especial naquela pizza? Sem pensar, estendi a mão e a toquei. Assim que meu dedo roçou a crosta, um grito ensurdecedor ecoou pela cozinha, fazendo os utensílios tremerem. O ar ficou pesado, e uma figura encapuzada surgiu do nada, pairando sobre a pizza. Você quebrou a regra, ela disse, sua voz gélida e cheia de raiva. O medo me paralisou, e tudo o que consegui fazer foi gaguejar. Essa pizza é uma oferenda. Você não deveria ter entrado. A figura levantou a mão, e eu senti uma pressão esmagadora ao meu redor. A vela que acendi apagou-se subitamente, mergulhando a cozinha na escuridão. Sussurros se tornaram gritos, e eu percebi que as vozes não eram apenas uma ilusão. Eram almas perdidas, presas naquela pizzaria, obrigadas a servir a cada novo funcionário que ignorava as regras. Desesperado, procurei uma saída, mas a porta estava trancada. Corri em direção ao freezer, pensando que poderia me esconder, mas quando me virei, a figura estava na minha frente, os olhos brilhando com uma fome insaciável. Você será a próxima oferta, ela murmurou. Num impulso, lembrei-me da regra sobre a vela. Com a mão trêmula, peguei um isqueiro e acendi a vela novamente. A luz foi como um farol na escuridão, e a figura hesitou, recuando. O brilho da chama parecia repelir a presença maligna, e as vozes começaram a se acalmar. A porta se abriu com um estrondo, e eu não pensei duas vezes. Corri para fora da pizzaria, o ar fresco da noite me acolhendo. As vozes finalmente silenciaram, mas a imagem da figura encapuzada ficou gravada em minha mente. Desde aquele dia, sempre respeitei as regras da pizzaria, mas, mais importante, aprendi que algumas tradições existem por um motivo. Se você estiver prestes a trabalhar em um lugar com histórias estranhas, nunca ignore as advertências. A vida pode parecer normal, mas, por trás de uma fatia de pizza, pode haver um terror que aguarda para ser despertado.